Hello guys, how are you? I hope you are okay. Today I'm going to talk about present perfect tense, affirmative, negative, and interrogative forms. And we are going to do some exercise about it. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou falar sobre present perfect tense, formas afirmativa, negativa e interrogativa. Desculpa aqui. Foi. Tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que saber, né? Tem vídeos meus aí falando sobre present perfect, mas hoje eu tirei pra gente fazer alguns exercícios. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar um recadinho pra mim, que o que eu puder ajudar pra esclarecer as dúvidas, eu vou estar aqui pra esclarecer, tá? Primeiro a gente tem que saber para que serve o present perfect, tá? Porque cada tempo verbal indica um tipo de ação. Então, o present perfect, ele é usado para expressar algo que tem relação com o presente. Ou seja, começou no passado e continua no presente. Se eu falo, eu trabalho naquela escola desde 2006. Então, essa ação começou no passado e ainda continua no presente, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui porque foi pedido aí pelo nosso amigo Henrique, né? Pediu pra gente explicar um exercíciozinho, fazer e resolver aqui com eles. E aí eu fiz 3 frases para nós completarmos no present perfect tense e depois nós vamos passar para as formas negativa e interrogativa. Bom, a forma afirmativa, né? Eu tô afirmando. A forma negativa, é claro, estou negando. E a forma interrogativa, eu estou fazendo uma pergunta. Tá, primeiro de tudo também, né? O que eu preciso saber do present perfect? Eu sei que eu preciso, para eu usar o present perfect, eu preciso saber como que ele se forma. Como que ele é formado. Peraí. Como que ele é formado. Então, eu preciso do sujeito, o verbo have ou has, tá? Vou até colocar aqui para vocês relembrarem. Sujeito mais o verbo. O verbo have ou has. Por que o verbo have ou has, Elisete? Por que isso? Porque o have e o has, eles significam a mesma coisa, é o verbo ter. Só que o have eu uso para primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. E o has eu uso para terceira pessoa do plural. Ou seja, he, she, it. Então, pra gente memorizar legal, a gente vai no has, ó. O has eu vou usar para he, she, it, ou seja, terceira pessoa do singular. O que sobra eu vou usar o have, tá? Então eu preciso, continuando, o sujeito, o verbo have ou has, mais o verbo principal. O verbo principal no past participle. O verbo principal, o tempo verbal que esse verbo principal tem que estar, é no past participle. Past participle. Beleza. E o complemento. Mais o complemento. O que é o complemento? É o restante da frase, tá? Ok? Então, vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Então, eu já sei que eu preciso disso para formar meu tempo verbal present perfect tense. Aí, eu tenho aqui, olha. Peter this film several times lately. Eu vou ter que usar o verbo ver, tá? Então, Peter tem visto esse filme várias vezes ultimamente. Então, eu já tenho o sujeito, que é o Peter. Vou ter que entrar aqui com o verbo have ou has. Só que Peter é ele, terceira pessoa do singular. Então, eu vou entrar aqui com o quê, gente? Eu vou entrar aqui com has. Has. Peraí, deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Mais o verbo principal, que é o verbo se, no past participle, que ele vai ficar seen.
Para isso, eu preciso ter conhecimento dos verbos, do tempo verbal, tá? Porque é sempre uma sequência. Por isso que a gente primeiro aprende os tempos verbais de cada verbo, para depois ir aprendendo a fazer outros tipos de tempo verbal, tempos verbais. Porque, olha só, para eu conjugar um tempo verbal, eu preciso conhecer também outros tempos verbais, tá bom, gente? Peraí, deixa eu botar assim. Tô gravando com o meu celular, porque deu problema aqui no meu microfone do notebook. Mas vamos que vamos. Então, ó, Peter has seen this film several times lately. Então, ultimamente, Peter tem visto, né? Ó, tem visto esse tempo verbal, esse filme várias vezes. Então, olha, eu tenho que ver o verbo que eu vou usar, principal, o verbo que dá o sentido à frase, no past participle. Então, eu formei meu present perfect. Então, Peter tem visto ultimamente e continua vendo esse filme várias vezes, ok? Deixa eu voltar aqui. Agora, the students, since they arrived. Então, o verbo que eu vou usar aqui é o verbo estudar. Os alunos têm estudado desde que eles chegaram, tá? Vamos completar aqui com o quê? Com have ou has. O sujeito aqui são os alunos, the students. Então, eu vou completar aqui com have ou has. Vai ter que entrar o have ou has no present perfect. Então, eu vou entrar com have. Por que have? Porque é terceira pessoa do plural. Lembra que eu falei no início do vídeo? Então, eu vou ter que entrar com isso. Vou botar o have, porque é os alunos. O verbo principal que eu vou usar, study, no past participle, ele fica studied. Como é um verbo regular, ele vai terminar com ed. Lembrando que verbos regulares, eles são a mesma coisa que ele é no passado simples, tá? Agora, os verbos irregulares, como o verbo se, ele tem a própria forma dele, tá? Então, isso daí a gente já tem que ter conhecimento para a gente formar esse tempo verbal. Ok? Até aí? Vamos lá. Vamos completar isso aqui. Letra C. I owe my money. Eu, verbo gastar, que a gente vai usar aqui, olha. A gente vai usar esse verbo aqui. Eu tenho gasto todo o meu dinheiro. Então, eu comecei a gastar meu dinheiro no passado e continuo gastando. Tô gastando todo o meu dinheiro. Então, como é que eu vou completar aqui? Já tem o sujeito. Sujeito é quem? Eu. Aqui eu vou completar com have ou has? Have, por quê? Porque o have, o eu, é primeira pessoa do singular, então eu uso have. Oh my God. Esqueci de botar aqui corzinha aqui para poder dar um destaque para nós. Vamos lá? I have o verbo gastar no past participle spend é spent all my money. Então, aqui eu formei o present perfect. Ok? Mas a gente vai agora ver essas frases na forma negativa e interrogativa, tá? Olha isso aqui. Na forma negativa, tá? Eu vou fazer essa frase agora aqui na forma negativa. Peter has seen this film several times lately. Eu vou passar essa frase para a forma negativa. Então, como que vai ficar? Peter. Como que eu vou colocar o advérbio de negação? O advérbio de negação vai vir sempre depois do verbo have ou has. Então, aqui no caso, eu vou botar has not. Sempre, tá, gente? Ou então, ao invés de eu usar o has not, eu posso usar a forma contraída, contracted form, que é hasn't. É a junção do verbo has ou have com o advérbio de negação, tá? Ou eu vou usar o has not ou hasn't, tá? Agora, numa redação, não é bom usar a forma abreviada, tá? A gente deve usar a forma longa, ok? Então, Peter has not ou hasn't seen. Olha que easy, que fácil.
this film several, vou repetir o restante, several times lately. Essa é a negative form, é a forma negativa, tá? Do present perfect. E a forma interrogativa, deixa eu botar aqui que é negação. Muito bem. E a forma interrogativa, que vai ser uma pergunta, eu vou trocar de lugar, ó, o has com o sujeito. O verbo has com o sujeito. E vou repetir o restante. Então, olha aqui como é que fica. Has Peter seen this film several times lately? E o pontinho de interrogação. Ok? Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho para ver se dá para ver. Legal? Estão entendendo? Espero que sim. E espero que qualquer dúvida vocês podem mandar um recadinho aí para mim, tá bom? Vamos lá. E se eu não respondi o que vocês me perguntou, o colega lá que perguntou, pode mandar de novo o recadinho, pode mandar para tirar dúvida, o que eu souber, o que eu puder informar, com certeza eu vou estar aqui informando. Bom, vamos lá. A letra B, como que vai ficar? The students have studied since they arrived. Bom, os alunos têm estudado desde que eles chegaram. Então, eu vou pegar aqui. Peraí, gente, para poder chegar mais pertinho, para ajudar aqui. They, deixa eu botar aqui. Eu gosto de destacar as cores para poder ficar maneiro aí pra gente. They. Então, como eu falei a forma negativa, a gente usa o quê? O advérbio de negação, para negar, se é a forma negativa. Então, o not vai vir sempre depois do have ou has. Então, the students have not studied, e repito o restante. Since they arrived. Então, aqui, olha, o have nots também, eu posso usar a forma contraída, ou seja, abreviada. Have not, junto fica haven't. Ok? E a interrogativa? Como que vai ficar? Eu vou trocar, vou colocar o have no início, ó. Vou trocar o have com o sujeito. Quem é o sujeito? Os alunos. Have the students studied since they arrived e o pontinho de interrogação. Ok? E por último, vamos lá. I have spent all my money. Eu tenho gasto todo o meu dinheiro. Então, se eu for falar isso na forma negativa, vou botar um azulzinho aqui, tá, gente? Na cor azul aqui, peraí. Pra destacar aqui, pra ficar legal. Opa. Isso. I have not ou I haven't, né? Que é a forma abreviada, lembrando, não faça isso em redação. All my money. Tá. Forma negativa. E a forma interrogativa pode ser alguém perguntando para você ou você mesmo se perguntando. Have I spent all my money? Aqui eu esqueci de botar o verbo spent.
Have I spent all my money? Eu tenho gasto todo o meu dinheiro? Ou então, have you spent all your money? Tá? Pode ter essas duas formas aqui de perguntar. Porque o pronome é eu, né? Primeira pessoa. Então, mas eu vou deixar assim para não confundir vocês. Have I spent all my money? E aí, fica aí essas questões para vocês, tá bom? Lógico, se for usar aqui também a forma respostas curtas, vamos ver aqui se eu fosse responder isso aqui. Have the students... Desculpa, gente. Have the students... Rapidinho, só para esclarecer aqui mais um pouquinho, ó. Have the students studied since they arrived? Os alunos têm estudado desde que eles chegaram? Se for uma forma afirmativa, respostas curtas. Ó, yes. Qual o pronome que eu uso para os alunos? They, eles ou elas? They have. E se for forma negativa? No. Pronome em relação aos alunos, eles. They haven't. Isso aí, ok? Se tiver qualquer dúvida, manda recadinho pra mim que eu tô aqui aguardando, tá bom? Kisses, beijos and bye bye!